Feliz em retornar ao púlpito da igreja, feliz em rever os irmãos e feliz também por poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja nesta manhã. Nós, todos os domingos, nos reunimos neste local e saímos de casa, assim, às vezes daquela correria, Eu não sei se é só na minha casa, do pastor, na sua também, saímos bem, às vezes, na correria, e aí chegamos na igreja, e aí vem a escola dominical, tudo, e tem esse intervalo, e damos início ao nosso culto. E parece que a nossa cabeça ela está, assim, tão cheia de coisas lá de fora, que a gente não consegue, parece, se concentrar para ouvir a voz de Deus. Então, esse é aquele momento que a gente para, ora e diz: Senhor, fala comigo, por meio desse pecador redimido. Senhor, abra os meus ouvidos para que eu não ouça esse homem apenas, o pastor Edmar, mas para que eu ouça a tua palavra. Então, vamos nos desligar do mundo e agora vamos ouvir a voz do nosso Deus. Eu peço para que a igreja abra então a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Até o mês de novembro, o pastor deu início a uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Em dezembro a gente parou por conta do mês, que era mês de Natal, e depois veio janeiro, as férias, e agora nós retomamos, meus irmãos, aqui em Filipenses capítulo de número 3, versículos 12 a 16, ok? Eu já comentei com os irmãos algumas vezes, mas para relembrar, o apóstolo Paulo ele fundou essa igreja, a igreja de Filipos, por volta ali do ano 51 depois de Cristo. Ele permaneceu aí pelo menos 10 anos longe dessa igreja. E quando ele escreve essa carta, ele já está preso em Roma, sua primeira prisão. Ele ficou sabendo das lutas internas e externas que aquela igreja enfrentava, perseguições e a presença de falsos mestres. E por estar distante, ele resolveu escrever essa carta. Essa é uma carta muito rica. Ele fala sobre várias coisas básicas da vida cristã, como humildade, alegria, contentamento, oração, santidade. Fala muito sobre eternidade. E aqui no capítulo 3, versículos 12 a 16, ele fala sobre o caminho da perfeição. Ele fala sobre essa nossa busca da perfeição. E está escrito assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bondoso Deus, nos abençoe com Tua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última mensagem, que provavelmente vocês não lembram, faz pelo menos 2 meses, o pastor falou sobre o capítulo 3, versículos 1 a 11. E esse trecho é um trecho muito rico
e importante em toda a carta, porque nesse trecho o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja. É uma advertência contra os falsos mestres. Ele chama esses falsos mestres de cães, maus obreiros. Eram os obreiros da circuncisão. E ele diz para a igreja: fiquem atentos com esses maus obreiros. É uma advertência. Esses falsos mestres, eles entraram sorrateiramente na igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e eles pregavam um tipo de aperfeiçoamento que era conquistado por meio da obediência à lei, principalmente a lei cerimonial. Então eles diziam: olha, vocês que já creram em Cristo precisam ser circuncidados para herdar a vida eterna. Vocês precisam guardar os sábados. Vocês precisam guardar as leis dietéticas, alimentares, judaicas. E o apóstolo Paulo vai na contramão. Ele vai dizer: não, a salvação é uma obra que recebemos pela graça mediante a fé. Ele diz isso aqui no capítulo 3, versículo de número 9. Ele diz assim: olha, eu não tenho justiça própria, justiça que procede da lei, mas eu tenho aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É o que ele diz no versículo 9. E então, nos versículos 10 e 11, são os versos que antecedem aqui a nossa passagem, Paulo, ele expressa o seu anseio por Cristo. Ele diz assim: eu quero mais de Cristo. Ele expressa aqui o seu desejo de conhecer a Cristo. Ele diz assim: eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero conhecer o poder de sua ressurreição, e eu quero alcançar essa ressurreição. É o final do versículo de número 11. Eu quero alcançar essa ressurreição. Eu quero ser achado nesse Cristo maravilhoso, estar unido a Ele na sua morte, e no dia final eu quero alcançar a tão sonhada ressurreição. Para Paulo, a ressurreição final seria a grande transformação. A transformação que Deus ia operar na sua vida, no seu corpo. Ele seria de fato um homem perfeito. Mas enquanto essa ressurreição não chegava, e enquanto essa ressurreição não chega para mim e para você, o que a gente faz? O que a gente faz nesse intervalo entre a nossa conversão terrena, que ocorre nessa terra, e a glorificação final? O que nós fazemos? Nós corremos. Enquanto não alcançamos essa perfeição final que virá por meio dessa gloriosa ressurreição, o que nós fazemos? Nós cruzamos os nossos braços e dizemos: tá bom, já sou salvo, vamos esperar então a vida eterna e a transformação final. Afinal, aliás, a luta é muito intensa, vamos deixar as coisas acontecerem. Não! O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu estou dentro de um processo transformador, e gradativamente, progressivamente, eu estou avançando em busca dessa perfeição. E o questionamento, irmãos, que eu faço nessa manhã é exatamente esse: onde você está na carreira cristã? Onde você está na corrida cristã? Você está sentado? Você está andando? Você está correndo? Você está entretido com as coisas que estão ao seu redor e se esqueceu dessa carreira, dessa corrida? Onde você está? Então o apóstolo Paulo, ele deixa essa palavra de encorajamento, para que você saia daqui nesta manhã compreendendo que há uma carreira, há uma corrida. Que nesse intervalo entre a sua regeneração e conversão, até o dia final, o dia da sua ressurreição, você não vai vivendo assim, em berço esplêndido, descansando tranquilamente. Não! Paulo está dizendo, nesse intervalo,
Entre esses dois períodos, ele diz: estamos numa corrida. Estamos correndo? Estamos andando? Estamos sentados ou estamos dormindo? E esse, então, é o assunto aqui dos versículos 12 a 16, de Filipenses capítulo 3. A busca da perfeição, a busca da santidade, a busca do crescimento espiritual. E como que começa isso? E aqui vem o primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã, ok? E eu chamo esse primeiro ponto de honestidade. Vejamos então o que Paulo diz no versículo 12. Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido. Recebido o quê? Essa ressurreição final, essa transformação. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo está falando dele, é uma declaração autobiográfica, é uma declaração extremamente pessoal. Nós vemos aqui um homem assim, honesto, com a sua condição espiritual, e ele faz essa declaração com toda honestidade, com toda verdade, com toda seriedade, e ele reconhece que ainda não havia sido aperfeiçoado. Irmãos, se nós conhecêssemos o apóstolo Paulo, possivelmente diríamos, depois da sua conversão, diríamos: esse homem é o homem mais perfeito que eu já conheci, por conta do seu envolvimento com o reino, por conta do seu caráter. Era um homem que refletia um caráter puro, um caráter santo, uma conduta íntegra. Era um homem exemplar. Contudo, o apóstolo Paulo não era perfeito. Ele ainda lutava contra alguns pecados. Ele próprio diz, meus irmãos, em Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o realizá-lo. Romanos capítulo 7, verso 18. Então, eu diria que ele foi honesto e humilde o suficiente para admitir que ainda necessitava de crescimento espiritual. Eu ainda não sou perfeito, eu preciso crescer mais e mais, eu preciso ser aperfeiçoado, eu ainda não cheguei lá. Agora veja, irmãos, se o apóstolo Paulo, com tudo o que ele era e fazia, ainda não tinha chegado lá naquela época, e nós? E aqui fica uma lição muito importante. Olha, eu sei que todo mundo aqui reconhece isso. Se eu perguntar, você é perfeito? Você vai dizer, não, eu não sou perfeito, pastor. Eu ainda também não alcancei a perfeição. Mas veja bem, quando nós, meus irmãos, admitimos assim diante de Deus, quando nós reconhecemos diante de Deus com toda a humildade, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, que nós não alcançamos a perfeição, quando nós admitimos que ainda lutamos contra o pecado, Senhor, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda luto contra o pecado. Quando você admite assim, fala, Senhor, em mim ainda há fraquezas, há temores que me puxam para baixo. Quando nós somos honestos com a nossa condição espiritual, isso faz com que tenhamos uma santa insatisfação com a nossa vida e uma santa insatisfação que nos impulsiona rumo ao propósito de Deus, que é a perfeição em Cristo. E é isso que Paulo faz. Ele fala, olha, eu ainda não recebi, eu ainda não obtive a perfeição. Honestidade. Mas veja que a honestidade de Paulo não é uma honestidade que leva à acomodação, porque você pode ser sincero e falar assim, querida, eu sou imperfeito, fazer o quê? Querido, eu sou imperfeito, vou fazer o quê? Não tem jeito. Não é uma honestidade que leva você a uma conformação com a sua imperfeição. É uma honestidade, diz aqui Paulo, acompanhada de comprometimento.
E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Paulo diz assim no versículo 12, não que eu tenha já recebido, obtido a perfeição, aí ele coloca, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu ainda não fui aperfeiçoado, mas não estou parado. Eu não estou sentado, eu não estou dormindo, não estou estagnado. Eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar Cristo. Eu prossigo para ser aperfeiçoado em Cristo. E esse verbo ele é muito importante aqui no texto, o verbo prossigo ou prosseguir. Esse verbo, meus irmãos, ele era aplicado naquela época ao maratonista, que prosseguia, e que prosseguia velozmente, com todas as suas forças, indo ali ao limite máximo do seu corpo, ao limite máximo da sua mente, olhando para a linha de chegada. Assim Paulo se via na carreira, na corrida cristã. Ele se vê como um velocista espiritual. Eu estou na carreira, eu estou na corrida. Eu sei que eu ainda não cruzei a linha de chegada, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não alcancei o alvo, eu ainda não recebi o prêmio. Mas Paulo diz, eu estou comprometido, eu estou prosseguindo, eu estou comprometido com esse avanço progressivo. É como se ele dissesse, olha, eu não estou acomodado, eu não estou parado, eu olho para a minha vida e percebo que há muitas falhas, há muitas brechas e por isso eu corro. Ele vai dizer num outro trecho, eu esmurro o meu próprio corpo, porque eu quero alcançar mais e mais a Cristo. A Nova Versão Internacional, ela traduz esse versículo da seguinte forma, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele foi alcançado, nós sabemos disso, conquistado por Cristo onde? Vocês se lembram? Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Ele foi alcançado e conquistado por Cristo, e é tão lindo esse versículo, porque Paulo está dizendo, eu fui alcançado e conquistado por Cristo para um propósito, ele me alcançou para um propósito. O alvo do apóstolo Paulo até aquele momento no caminho de Damasco era correr e perseguir os cristãos, mas a partir daquele momento, por meio daquele encontro, por meio dessa conquista de Cristo, o alvo mudou. Agora ele não mais persegue os cristãos, agora ele persegue Cristo, agora ele corre atrás de Cristo, agora ele busca Cristo, ele quer encontrar mais e mais o Senhor Jesus Cristo e ser semelhante a Ele. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho comprometimento em algumas áreas da minha vida. Talvez você esteja comprometido com as suas finanças, com a sua vida profissional, isso é bom. Talvez você esteja comprometido com a saúde do seu corpo, você investe tempo para manter a forma física, e isso também é bom e é necessário. Mas nunca se esqueça que nenhum comprometimento na sua vida deve ser maior do que o comprometimento com a sua espiritualidade, com a sua santidade, com a busca da perfeição. Nada, meus irmãos, está acima disso. Você pergunta, por que, pastor? Porque Paulo, quando ele escreve 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, o exercício físico, presta atenção, o exercício físico é de pouco proveito. Ele não diz que não tem proveito, mas ele diz, o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e futura. A piedade, a santidade, a busca de Cristo, ela traz um resultado imediato, agora para a sua vida. E ela traz frutos para a vida futura. E às vezes, meus irmãos, nós encontramos alguns crentes, às vezes até crentes já de tempo de igreja, né? Às vezes encontramos alguns crentes que começaram a carreira cristã, mas, sabe, eu chamo de crentes atrofiados,
espiritualmente. Crentes, infelizmente, moralmente fracos. Aí você pergunta por quê? Porque deixaram de exercitar os músculos da fé para exercitar outros músculos, outras coisas. Sendo que o chamado primário é esse que Paulo nos apresenta. Nunca se esqueça disso. Deus, Ele cruzou o seu caminho enviando Jesus Cristo. Deus te salvou, Deus te perdoou, Deus te reconciliou com Ele, Deus te justificou. Deus, Ele conquistou o seu coração, mas Deus fez tudo isso para que você estivesse comprometido com o propósito dEle. Eu fui conquistado, Paulo diz, para conquistar. Eu fui alcançado para alcançar. Alcançar o quê? O que Ele quer para a minha vida. E você pergunta assim, pastor, e como que Paulo então, ele avança, né? Ele foi honesto, mas uma honestidade que gerava comprometimento. Eu não quero ficar aqui estagnado, eu estou correndo, eu estou em movimento, né? E agora Paulo fala da objetividade. E a objetividade é muito importante na carreira cristã, por quê? Porque às vezes a gente se perde com a distração. Nós olhamos para todos os lados e de repente a gente se perde. E aí Paulo fala assim, uma coisa eu faço. Então veja, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Veja, novamente ele diz, eu ainda não alcancei o alvo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, eu estou avançando. Irmãos, isso aqui é o testemunho pessoal, é o registro aqui autobiográfico. Ele está falando dele. E eu entendo que Paulo está falando dele, usando a primeira pessoa do singular, como exemplo. Ele está falando dele como exemplo para a igreja. E ele diz aqui, olha, eu continuo avançando, mas perceba que ele continua avançando por meio de um esforço assim concentrado. Um esforço, eu diria assim, muito objetivo. Ele fala, uma coisa faço. Paulo fazia muitas outras coisas, mas dentre todas as coisas, ele fala, essa aqui é prioridade. Uma coisa faço. E essa coisa que Paulo faz, ela está dividida em duas ações. Primeira, ele coloca, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer não é, obviamente, apagar da memória. Ninguém tem esse poder. Esquecer as coisas que para trás ficam significa você não permitir que os pecados do passado atrapalhem a sua corrida no presente. Esquecer as coisas que para trás ficam, isso significa você não permitir, por exemplo, que a culpa, que os traumas, que as quedas, talvez a vida de pecado que você levou lá no passado, talvez algum escorregão feio que você teve, e aquilo te trouxe uma ferida profunda na alma, aquilo não pode continuar atrapalhando a sua corrida no tempo presente. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, você fala assim, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. O meu deslize foi muito grave. Preste atenção. O apóstolo Paulo cometeu muitos crimes. Paulo deu o seu voto na morte de cristãos, martírio. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Deus. Ele até diz, eu sou o maior dos pecadores. Agora veja que interessante. No caminho de Damasco, Paulo foi alcançado por Cristo. E quando Paulo foi alcançado por Cristo, os seus pecados foram perdoados. Ele foi curado ali dos seus traumas. Naquele momento, o apóstolo Paulo,
ele podia, de fato, deixar o passado no passado e correr livremente em direção a Cristo. Quem não se lembra, né, de 2 Coríntios, um texto bem conhecido, capítulo 5, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz, porque se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas, elas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Há muitos cristãos, e talvez esse seja o teu caso e você ainda não percebeu, há muitos cristãos que não avançam na carreira cristã porque estão presos ao passado. Há muitos cristãos que carregam o peso da culpa. Ah, pastor, naquela época eu não era crente. Carregam o peso da culpa, carregam aquele peso do remorso, às vezes carregam o peso do ódio, porque sofreram injustamente na mão de alguém, carregam às vezes o peso da mágoa, do ressentimento, carregam essas coisas, estão presos a essas coisas. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você cometeu algum deslize sério no passado, se você passou por alguma situação muito constrangedora, muito difícil, e esse pecado vem de tempos em tempos em sua mente, eu quero lhe dizer, nessa manhã, que Jesus Cristo lhe perdoa de todos os pecados. Que Jesus Cristo não morreu apenas pelos seus pecados do presente e do futuro, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados do passado. Eu quero lhe dizer que a palavra, ela declara que Jesus Cristo, ele redimiu o teu passado. Ele resgatou você do seu passado. Ele te deu não apenas uma nova vida no presente e para o futuro, mas Ele também te deu um novo passado. Porque você olha para o passado e você enxerga o sangue precioso de Cristo que foi derramado. As coisas pecaminosas que você praticou não podem te condenar no presente, porque a sua vida está em Cristo. Lembra da mulher pecadora? Quando Jesus Cristo diz para ela, ninguém vai atirar nenhuma pedra, ninguém te acusou, aí não. Ninguém te condenou, não. Eu também não te condeno. Agora veja bem, você vai e não peques mais. Essa expressão, vai. Aquela mulher entendeu. Vida nova. Agora você vai. O seu passado está perdoado, está lavado. Agora você vai. E não cometa mais aquele pecado. Ela caiu em outras áreas, mas Jesus está dizendo, não cometa mais aquele pecado. Então Paulo diz assim, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu, em segundo lugar, avanço para as que diante de mim estão. E aqui eu olho para Paulo, eu imagino aqui, sabe aquelas corridas, aquelas maratonas, em que às vezes um maratonista fica bem ao lado do outro assim, né? Eles estufam o peito, estendem as mãos, né? Empinam o peito, eles querem alcançar. Eu imagino Paulo aqui assim, né? É como se Paulo estivesse assim com as mãos estendidas e avançando, e ele quer alcançar o prêmio. E se você perguntar qual prêmio é esse, o prêmio é a imortalidade, a incorruptibilidade, o prêmio é uma vida perfeita, semelhante à vida de Cristo. Então nós vemos aqui a honestidade de Paulo, o comprometimento de Paulo, a objetividade na direção correta, e agora nós vemos o alvo, né? Veja o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os comentaristas, irmãos, dizem que naquela época, nas maratonas gregas, lá no final, na linha de chegada, havia uma coluna, e eles chamavam aquela coluna de alvo. Mas veja, o alvo não era o prêmio. O alvo era para onde o atleta deveria olhar e focar para alcançar o prêmio, que seria uma coroa de folhas e uma quantia em dinheiro. O alvo não era o prêmio não era o alvo. Mas o alvo, ele instigava e levava o maratonista a correr e a se esforçar, porque ele sabia que quando alcançasse o alvo, ele receberia o prêmio.
Ninguém pode receber o prêmio na metade da corrida, porque na metade da corrida você não alcançou o alvo. Você precisa alcançar o alvo para receber o prêmio. E o prêmio nós só recebemos quando cruzamos a fronteira dessa vida com a nova vida. E o apóstolo Paulo aqui, enquanto corria, ele enxergava nitidamente o alvo. E você pergunta, qual era o alvo? O alvo para Paulo era Cristo. Era o seu encontro com Cristo. E Paulo esperava alcançar o alvo e receber o prêmio que ele chama de prêmio da soberana vocação. E como eu disse, esse prêmio é um pacote. Esse prêmio é a imortalidade, a incorruptibilidade, a glorificação final, a vida eterna, a perfeição em Cristo. O que nós receberemos no final, meus irmãos, olha, é muito melhor do que todas as benesses, é muito melhor do que todas as conquistas e prazeres que recebemos nessa terra. É por isso que, às vezes, a gente corre, se esforça, se desgasta, investe tanto para alcançar alvos terrenos, alvos materiais. A gente se mata. E, às vezes, por coisas que nós sabemos, ficarão. E eu não estou dizendo que isso necessariamente é errado ou pecaminoso, mas a gente deveria ter o mesmo anseio para projetar e buscar alvos eternos. Se você fala assim, eu tenho um alvo na minha vida, eu quero resolver isso, quero resolver aquilo, quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero construir isso, e a minha vida vai caminhar nessa direção, e de repente, nós somos chamados por Deus. Como é bom quando nós sentamos com os nossos filhos ao redor da mesa e falamos para ele dos nossos alvos. Não apenas alvos materiais, mas sim esse alvo que é alcançar Cristo. A pergunta é, você se considera um corredor ou você se considera um espectador? Se você parasse e falasse assim, pastor, eu tenho frequentado a igreja e eu sou batizado, professo e tal, onde você está na corrida assim? Você é um corredor ou você é um espectador? Veja, se você olhar para a sua vida nessa manhã e chegar à conclusão, não, pastor, eu estou satisfeito com a minha espiritualidade. Se você no seu coração disser, pastor, eu estou satisfeito com a minha santidade. Se falar assim, não, pastor, eu para ser sincero, não almejo tanto assim, buscar a Cristo, conhecer a sua palavra. E para ser sincero, eu nem estou assim, eu nem estou com a minha mente ocupada demais com as coisas do Senhor. Eu tenho vivenciado a minha vida, mas sinceramente, pastor, eu não tenho me esforçado assim, como um homem crente, como uma mulher crente, como um adolescente crente. Eu não estou cheio de paixão para ser mais semelhante a Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque talvez nós não estejamos na corrida. Tipo assim, a corrida está aqui, certo? A gente está do lado de fora. Talvez nós estejamos olhando pessoas correndo, estamos correndo do lado de fora, mas a gente não está na corrida, efetivamente na corrida. Então, se a única luta que você trava diariamente, você trava lutas diárias, pastor, a vida é uma luta, mas veja bem, se você trava lutas diárias, guerras, batalhas, apenas para melhorar a sua vida, se você trava lutas diárias, mas lutas diárias apenas para ter talvez mais conforto, talvez para ter mais entretenimento, talvez para ter mais lazer ou prazer, e você fala assim, pastor, a minha salvação está garantida e as minhas lutas diárias é para obter mais. E eu não quero fazer mais nada, quero tranquilidade. Talvez, se você pensa assim, ou está nessa condição, talvez você esteja fora da corrida. E se você está fora da corrida, tem um problema, porque lá no final você não receberá o prêmio. Veja como isso é sério. E meus irmãos, a corrida ela é muito abençoada.
Nós tivemos um ano muito difícil, né, o ano passado. E já entramos um ano, parece assim, sabe quando você entra o ano, já entrei o ano, parece que estou cansado. Você se sente assim? Ou não? Meio cansado assim, pastor, já entrei esse ano, já estou cansado já, nem começou ainda. Irmãos, eu sei que a vida é dura, a vida é cansativa, a vida é dolorosa, mas olha, entenda o seguinte, você precisa, meu irmão, olhar na direção correta. Você precisa olhar para a linha de chegada. Porque quando você olha para a linha de chegada, você se depara com um maravilhoso Redentor, e um Redentor que está de braços abertos, e de braços abertos para te receber na eternidade. Um Redentor que está de braços abertos para aliviar o seu cansaço. Um Redentor que está de braços abertos na linha de chegada para eliminar completamente as suas dores, para te coroar com o prêmio da soberana vocação, transformação final do seu corpo e a perfeição em Cristo. É para lá que nós olhamos. E para finalizar, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. É a mentalidade aqui, né? Sentimento, mentalidade, atitude. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo agora usa a palavra, novamente a palavra perfeitos, né? Todos nós que somos perfeitos. Ah, pastor, mas ele disse que não tinha alcançado a perfeição, agora ele diz todos nós que somos perfeitos. Aqui, irmãos, ele não está falando de perfeição moral. Ele usa a mesma palavra, mas agora ele está apontando para a maturidade cristã. Ele está dizendo, todos nós que somos perfeitos ou maduros, aliás, é assim que é traduzida a Bíblia Nova Atualizada Almeida, traduz exatamente assim, a palavra maduros. Todos nós que somos perfeitos ou que somos maduros na fé. Assim, pastor, eu sou um cristão maduro na fé. Se você é maduro na fé, olha o que Paulo diz, tenhamos este sentimento. A ideia é termos essa atitude, essa mentalidade. É uma mentalidade direcionada para o propósito correto. E o propósito correto é sermos mais parecidos com Cristo. E eu encorajo os irmãos, ainda no início desse ano, meu irmão, seja disciplinado com a sua vida espiritual, não seja relaxado, não. Seja disciplinado, seja sério, e sério com os dons que você recebeu de Deus. Se comprometa a fazer tudo o que você não fez nos últimos anos. Seja um cristão, assim, comprometido, sabe? Comprometido com a igreja, comprometido com o culto. Seja um cristão que ama a palavra, que medita na palavra. Seja um cristão que tenha essa mentalidade, a mentalidade correta. É interessante porque Paulo fala assim, olha, se porventura pensais de outro modo, porque tem gente que pensa de modo diferente, né? Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Se você, por exemplo, está aqui nessa manhã e fala assim, pastor, isso é legal, mas assim, eu vou ouvir isso daí numa outra ocasião. Ah, pastor, isso é interessante, mas eu não entendi direito ainda, eu não compreendi muito bem a mensagem. Eu não vejo, pastor, assim, tanta necessidade de crescer espiritualmente, tanta necessidade de eu ler mais a palavra, ter uma vida de oração, consagrar o meu coração, buscar a Deus. Eu não vejo isso como algo assim tão necessário, tão assim urgente na minha vida. Paulo diz assim, se você pensa de outro modo, Deus mesmo vos esclarecerá. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer essa convicção. O pastor não tem poder para convencer ninguém. Ele diz, Deus vos esclarece, Deus vai te expor. Essa é a ideia. Deus vai te revelar por meio do seu Espírito, trazendo convicção, ou talvez Deus vai te disciplinar, para que você deixe de ser um espectador e se transforme num velocista. E por fim ele fala, né? Andemos ou vivamos de acordo com o que já alcançamos,
você fala assim, pastor, eu sou novo na fé, eu não sei tudo. Você pode não saber tudo, eu também não sei tudo, mas o apóstolo Paulo diz aqui que, embora nós não saibamos tudo, nós podemos caminhar, podemos viver, podemos colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Você é responsável pela verdade que você conhece, seja muito, seja pouco. E eu quero concluir, irmãos, essa mensagem com algumas lições para a nossa vida. Primeira lição, você não está aqui por acaso. Se você não partiu ainda para a glória, com todo esse Covid e com todas as outras lutas e provas, tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Dentro desse espaço entre a sua conversão e a sua glorificação, dentro desse espaço há uma corrida. Você está nessa corrida. Não é uma caminhadinha assim, tranquila, né, de férias. Não. Você está percorrendo esse caminho para alcançar o alvo. Então, invista tempo na corrida, mais disposição, mais disciplina e mais comprometimento com o reino de Deus. Ah, pastor, eu estou aqui fazendo o quê? Está numa corrida. Segunda lição. Talvez você pense assim, pastor, por que eu devo me esforçar tanto se eu não vou ser perfeito nessa terra? De fato. Às vezes a gente até usa esse argumento, né? Ah, errar é humano, eu não sou perfeito. Né? Você olha para o teu marido e fala assim, seu marido não é perfeito. Ele pode parecer perfeito, minhas irmãs, mas não é perfeito. A sua esposa também não é perfeita. Aí você fala assim, mas eu não sou perfeito, por que eu tenho que me esforçar tanto se eu não vou alcançar a perfeição nessa vida? Sabe por que você precisa estar comprometido com a busca da perfeição, da santidade, nessa corrida? Porque essa busca, meu querido irmão, é a maior evidência de que você pertence a Jesus Cristo. Isso revela que você pertence a Cristo. Você vê alguém parado, sentado, né? Olhando para a vida, falando, estou esperando aí Jesus voltar. Está fora da corrida. A evidência é que estamos, quando Jesus Cristo retornar, ou quando você partir, Ele vai receber você no céu, sabe como? Correndo. Você vai chegar lá correndo, como um velocista. Você não vai chegar lá assim, sentado. Você está numa corrida. Então, a maior evidência de que recebemos a salvação, o perdão, é exatamente o nosso comprometimento e não a nossa acomodação. A terceira lição, meus irmãos, é que às vezes a gente vai vivendo a vida cristã e os nossos alvos pessoais, eles entram em conflito com os alvos espirituais. Às vezes há um conflito, né, entre o alvo de Deus para a nossa vida e os nossos alvos pessoais. Os nossos planos, os nossos sonhos, às vezes, eles caminham de forma muito assim paralela e até às vezes sufocam o plano de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, procure reorganizar a sua vida e reorganizar a sua vida espiritual. Não faz sentido, irmãos, nós nos empenharmos assim tanto esforço, né? Às vezes tanto recurso em projetos pessoais e gastarmos tão pouco tempo e energia na busca da santidade pessoal. A quarta lição que eu quero deixar para os irmãos é que talvez você fale assim, pastor, eu estou tentando até, entrei esse ano, falei, fiz um propósito, né? Vou ler a Bíblia inteira. Mas, pastor, está difícil porque o passado ainda me incomoda muito. Talvez sua vida esteja muito apática, assim, letárgica, porque você não consegue deixar o passado no passado e ainda hoje você continua alimentando uma consciência cheia de culpa, de traumas, de frustrações, de amarguras, de decepções. Você fala, parece que eu estou enroscado nesse peso que persistentemente, como diz o autor de Hebreus, né, ou tenazmente me assedia. Mas essas correntes que te ligavam a este passado de derrotas e fracassos espirituais, ela já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você pode correr livremente. Esqueça, o passado fica no passado, é daqui para frente, é o que vale daqui para frente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A quinta lição, e essa lição é muito importante, é uma reflexão. Se você é uma pessoa que gasta tempo na academia,
ou gasta tempo malhando, aí você fala, já vai o pastor querer bater na gente que malha tanto para manter o corpo em dia, né? Não é isso. Mas você vai entender melhor o que eu vou falar do que talvez outros. Se você é uma pessoa que malha para valer na academia, você concorda comigo que é possível perceber os músculos se formando? É ou não é? Você percebe, fala, eu estou vendo aqui os músculos. Você percebe que a sua resistência aumenta. Quem malha para valer percebe o crescimento no corpo, a definição do corpo, consegue perceber que tem mais energia, né? Tem mais força. Não, eu estou percebendo mudanças. E quando você para, talvez, de malhar, você percebe também que murcha, né? Murcha e seca. Essa é a minha condição, meus irmãos. Ok, você consegue perceber essas mudanças acontecendo no seu corpo. Agora, presta atenção, isso é muito sério. Na vida espiritual não é diferente. Irmãos, na vida espiritual, se você não consegue perceber mudanças do seu caráter, você não percebe assim os músculos da fé se formando, se você não consegue perceber mudanças no seu caráter, se você não consegue perceber assim maior manifestação do fruto do Espírito Santo, se você não consegue perceber que está se tornando um crente mais maduro, um crente mais santo, um crente mais piedoso, se você não consegue perceber assim, nossa, eu agora parece que tenho um desejo de amar todas as pessoas, e parece que eu quero servir todas as pessoas, eu estou mais liberal. Se você não consegue perceber nenhuma mudança ocorrendo na sua vida, talvez seja porque você não está correndo efetivamente. Talvez você pense que está correndo, você imagina assim, não estou correndo, está sonhando, mas na verdade você está sentado, você está passeando, você está parado. Porque quem corre, quem se exercita, percebe as mudanças. Elas vão ocorrendo. Você fala, nossa. Talvez você vai chegar até a conclusão assim, nossa, parece que eu estou mais crente. Estou agora desejando algumas coisas assim. Estou até querendo ler a Bíblia todos os dias. Fui até no estudo de quinta-feira. Meu Deus! Isso é uma das maiores evidências, meus irmãos. Agora eu estou mudando, pastor. Está acontecendo algumas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele produz isso em nós. Você percebe que a sua vida, ela está num processo profundo de transformação. E aqui agora concluindo. Nós precisamos, irmãos, dar o exemplo. E olha, dar o exemplo para os nossos filhos. E aqui eu falo para os queridos pais. Qual é o alvo que estamos propondo para os nossos filhos? Veja bem, nós queremos que os nossos filhos sejam como o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol. É o que o Guilherme mais fala lá em casa. O que nós queremos? Nós queremos que os nossos filhos sejam mais parecidos com Jesus Cristo. Então, nós precisamos dar o exemplo. Sabe por quê? Os nossos filhos buscam o que nós buscamos. E os nossos filhos se tornam parecidos com aquilo que buscamos ser parecidos. Os nossos filhos muitas vezes desejam as coisas que nós desejamos. Se o teu filho nunca vê você com a Bíblia na mão, nunca vê você lendo a Bíblia, você acha que o teu filho vai preferir a Bíblia do que o celular? Nunca. Irmãos, sejamos sinceros nessa manhã. Será que as nossas ambições, elas estão mais voltadas para as coisas terrenas do que para as coisas eternas? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos nesta manhã pedir humildemente que o Senhor reoriente a nossa visão e que o Senhor renove
ó Deus, a nossa ambição pelo alvo correto, que é Cristo, e o desejo de recebermos o prêmio da soberana vocação. Ó Deus, nós somos também honestos aqui e reconhecemos as nossas imperfeições. Nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas também não somos o que éramos. Somos o que somos em Cristo, um povo teu, que prossegue e avança em direção ao alvo que é a perfeição em Cristo. Talvez alguns irmãos nesta manhã estão acomodados e não estão preparados para o grande dia. Talvez alguns irmãos estão correndo do lado de fora da pista. Imaginam que estão na corrida, mas não estão. Ó Deus Todo-Poderoso, quebranta o coração, produz arrependimento, restauração. Ó Deus, em relação àqueles irmãos que estão presos ao passado de culpa, frustrações, que o Senhor liberte pelo sangue de Jesus Cristo, para que esses irmãos corram livremente, olhando para frente, para o alvo. Nós te agradecemos, Pai, porque essa corrida que corremos pela graça é uma corrida que no final podemos ter a certeza da vitória, o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio não é conquistado por méritos, esse prêmio é fruto da tua graça e do teu amor, mas que assumamos a nossa responsabilidade, comprometimento, e que o Senhor nos conceda a graça de ver crescimento espiritual diário em nossa vida e na vida dos nossos filhos. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.